Bora lá, galerinha! O fascinante iceberg das estéticas da internet. Iceberg Aesthetics, do canal do Agorafobia, gente. Mais um vídeo dele trazendo aqui pra vocês. O segundo, na verdade, tá aparecendo aqui dele. Tem vários outros icebergs, eu achei esse canal dele bem interessante. E tô com vontade de gravar alguns conteúdos aqui dele pra vocês. Se vocês quiserem aí, deixem nos comentários uma recomendação. E deixem recomendações de outros icebergs, inclusive, aí, caras, porque... tô precisando, eu tenho que fazer uma pesquisa aí faz tempo, eu preciso dar uma olhada nos canais aí, ver quais icebergs que estão faltando e tal, porque alguns canais meio que eu zerei, tipo, do Dilma Guento, esses canais eu dei uma zerada, né? Se bem que tem alguns vários, tipo, aquele do Minecraft eu nunca trouxe, né? Tem ainda icebergs que eu tenho que fazer, né, mano? Tem bastante coisa. Mas eu acabei decidindo por esse hoje, eu até ia gravar um outro que era de um tema mais pesado, o que na verdade o Agorafobia acabou de postar, que é sobre filmes de terror. Só que eu acabei, como esse vídeo vai ser no domingo de manhã, eu acabei optando por um tema mais leve aí pra vocês assistirem no almoço aí, mano. Tô achando que o canal tá muito pesado ultimamente. Então, um teminha mais leve. E eu gosto muito dessa temática de aesthetics e coisas assim. Então, acho que vai ser bem da hora de gravar. Eu tô bem animado e preparem que acho que esse vídeo eu vou conversar pra caramba. Se for. Eu gravei, pra quem não sabe, eu gravei há muito tempo atrás um iceberg, acho que era do Semideus, cara, sobre também estéticas, mas não era bem da internet, não era tipo. Ah, não lembro, mano. Sobre subculturas, isso. E, mas faz muito tempo e também são tópicos que acho que a gente sempre tem o que comentar, né? Mas fica o convite, se você quiser ver esse vídeo, eu acho que ele é muito bom. Só que eu ia falar porque esse vídeo lá, aquele lá, acho que tinha tipo meia hora e o vídeo final tem 1 hora e meia, sabe? Enfim, não sei se vou falar tanto hoje porque eu tô gravando esse vídeo muito tarde, é 4 horas da manhã, mano. Só que eu preciso terminar de gravar esses vídeos pra vocês terem conteúdo aí todos os dias no fim de semana, então. Porque eu vou estar ocupado amanhã, então eu não vou poder gravar. Então, vou gravar aqui pra vocês, espero que vocês gostem. E acho que vai ser bem divertido, tô bastante animado, tá bom? Espero muito no like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passe nada, deixe um like, se inscreva se possível, considere ser membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando que o link do server do Discord tem na descrição também. Se quiser fazer parte, tô sempre lá trocando uma ideia. E o link do meu segundo canal, que semana que vem eu prometo que vai ter vídeo, tá bom? Então, bora! Agorafobia. O que eu tinha pesquisado? Eu pensei em reagir ao vídeo dele também. É difícil encontrar um conceito exato de estética, isso porque a sua definição é bastante ampla e abrangente, mas de forma bem resumida, uma estética é um conjunto de aspectos visuais que visam representar uma determinada crença, atitude ou sentimento. Atualmente existe uma Dá pra dizer que é um estilo artístico, né, por grande assim dizer, quantidade de né? estéticas na internet, muitas das quais são frequentemente referenciadas na cultura pop e outras que fazem parte da identidade de gêneros musicais e subculturas. E é claro que também existem aquelas estéticas bastante bizarras e curiosas. E é por isso que neste vídeo exploraremos o fascinante iceberg das estéticas. Esse iceberg não foi feito por mim e eu deixarei o link do iceberg original aqui nos comentários para quem quiser explorar por conta própria. Então, sem mais delongas, venham comigo em mais uma jornada, dessa vez pelo fascinante iceberg das estéticas. Interessante, tô animado. Eu gosto muito dessa temática. Eu sou apaixonado por esse lance de estéticas e tudo mais, mano. Adoro, adoro. Subculturas e tal, subgêneros. Gostaria de saber até mais, na verdade, sabe? Eu acho que eu sei pouco. Surrealismo. Ok. O surrealismo foi um movimento artístico que teve início na França por volta dos anos 1920. Os movimentos artísticos, eles fogem um pouco da definição clássica de estética da internet, mas eles também podem ser considerados estéticas, afinal eles possuem características visuais próprias. E esse movimento em particular, ele era classificado pela sua rejeição com relação à arte racional, que estava em alta na época. A parada do surrealismo é meio que tentar transmitir a ideia de um sonho, né? De fazer coisas não fazem sentido. Basicamente o que tá nessa imagem aí. E visava representar elementos visuais de forma surreal, com o objetivo de explorar a imaginação e o subconsciente, para expressar a realidade humana de forma que vai além da lógica. O surrealismo foi fortemente inspirado na psicanálise, que de uma forma bem resumida, a psicanálise é algo bastante complexo, mas eu vou tentar resumir bem aqui. Resumindo todo esse lance de Freud, psicanálise, é bagulho de sonho. Um método de análise da mente humana que visa compreender o inconsciente para assim identificar o seu impacto no comportamento humano. Algumas obras surrealistas são bastante interessantes de se observar, como se você estivesse vendo uma imagem que saiu diretamente de um sonho. E o maior exemplo desse movimento é o quadro intitulado A Persistência da Memória, de Salvador Dalí.
Assim, cara, tem aquele outro do elefante do Salvador Dali que eu acho mais maneiro ainda. Só que, vou ser sincero, não sou o maior fã do surrealismo. Gosto até, mas sei lá, mano. O surrealismo me passa muito uma estética muito. Sei lá, eu não sei, mano. Não me atrai muito pelas cores, principalmente. Olha as cores desse daí, são umas cores muito pastel, assim, sabe? Eu não gosto muito. Mas isso tem muito a ver por ser um movimento artístico antigo, né? Por isso que tem esse uso dessas cores que não é muito lá a minha identidade. Gosto do conceito, mas não gosto muito do resultado, sabe? Sendo bem sincero. Cottagecore. Isso eu gosto. Agora falando de uma estética que surgiu na internet, Isso é ao maneiro. contrário do surrealismo, o cottagecore Bom. é uma estética que representa a vida rural de forma romantizada, com bastante ênfase em elementos bucólicos, além de apresentar de forma Bucólicos, agradável caramba. algumas atividades voltadas ao campo, como jardinagem, colheita e costura. Essa estética muitas vezes também apresenta lugares como cabanas e casas de campo, sendo que esses ambientes são representados de forma bastante aconchegante, e frequentemente há a Mano. presença de bebidas quentes, como café e chá, e também de livros. Um dos objetivos da estética do cottagecore Conforto, é né? resgatar a simplicidade da vida humana da era pré-industrial, onde muitas pessoas ainda viviam no campo. Sendo assim, essa estética visa Pai Chan não é o Vechan, não? apresentando Também conhecido como meu Discord. cidades e a vida urbana de forma grandiosa e opulenta. Eu particularmente curto muito a cultura japonesa e também as suas estéticas, e o city pop me chamou bastante a atenção. Essa é uma estética que teve seu início datado entre as décadas de 1970 e 80, e que iniciou como um subgênero da música pop japonesa. Esse estilo de música ficou bastante popular no Japão durante esse período e chegou a se espalhar para outros países da Ásia. E atualmente o city pop é considerado o antecessor do pop japonês moderno, e é um estilo musical marcado pela forte presença de sintetizadores e um ritmo Irado, né? Eu dançante curto, bastante mano. inspirado nas baladas dos anos 80. Com relação à estética visual, que é o tema desse vídeo, o city Fui focado num azul, roxo, não sei explicar, né, cara? pop é frequentemente representado por imagens que retratam À cidades e noite a também, vida né? urbana Sempre à de forma noite. geral, sendo que na maioria dos casos, esses ambientes são representados durante a Neon. noite com muitas luzes e cores vibrantes, passando a sensação de um ambiente agitado e abundante. É, maneiro, cara. Assim, não é também o meu maior estilo, mas eu acho muito bonito. Acho muito bonito as cidades japonesas que seguem bastante esse estilo desse city pop, né? Com muito neon, muitas coisas assim. E é uma pena que o Brasil não é assim, e é uma pena que o Brasil, na verdade, abomina essas coisas, né? As prefeituras e coisas assim, cara. Eu sei disso porque recentemente tá tendo aqui um projeto em Curitiba de fazerem uma espécie de Times Square, que é colocar esses telões e coisas assim, igual tem no Japão ou na Times Square, né? Eu preferia que eles falassem que é inspirado no Japão. Acho que seria melhor do que falar que é inspirado em algo dos Estados Unidos, que por si só já gera um hate, né, cara, na parada. Mas que seria colocar telões, coisas assim, e que vão deixar a cidade mais iluminada, cara. Ai, eu tenho um ódio, cara, disso, que você anda à noite aqui. Olha a diferença, cara. A gente até fez isso em live uma vez. Olha a diferença de você andar à noite no Japão, ver uma gravação, e olha a diferença de você andar à noite no Brasil, cara. Que você não consegue nem enxergar a rua, cara, de tão escuro que é, cara. Mas não, a galera prefere deixar aqueles prédios lá que, com todo respeito aos arquitetos, cara, pô, a maioria dos prédios lá do centro de Curitiba é mó feio, cara. E tudo igual, e em vez de poder colocar em telões, deixar uma noite bonita, agradável para as pessoas andarem, né? Que eles dizem que é poluição visual. Eu prefiro que a noite seja poluída e que esteja segura do que poluída visualmente, né? Não, só tem poluição, né, de outros modos. Mas poluída visualmente e pra mim não é poluição, que eu acho muito bonito, do que aqueles bandos de prédio velho e a cidade insegura, né, cara? Dark Academia. Favorito aí das meninas hoje Essa em é uma dia. estética bastante popular na internet, que tem como objetivo representar lugares e elementos que remontam a ambientes acadêmicos, só que de uma forma clássica e inspirada nas universidades antigas. A Dark Academia geralmente expõe ambientes que parecem pertencer a algum prédio velho, como universidades clássicas, castelos antigos e livrarias arcaicas, com uma forte presença de móveis e paredes de madeira, iluminação natural, É, cores bonito. escuras e muitos livros. Essa estética também está bastante presente na moda, sendo atualmente uma subcultura onde seus membros utilizam-se de vestimentas que remontam às décadas de 1940 até 1960, com bastante ênfase nos tons de preto, cinza e marrom.
Na cultura pop, a Dark Academia pode ser encontrada em vários filmes clássicos, Muito como livro, cara. Muito livro hoje em dia voltados ao público feminino aí, né, cara? São assim, nesse estilo Dark Academia, né, mano? Sociedade dos Poetas Mortos e Gênio Indomável. É maneiro, não vou negar. Eu acho uma estética bonita, né, cara? Ah, pra uma livraria, uma coisa assim. Me lembra muito esses tempos atrás, de novo. Eu fui no centro de Curitiba e eu fui num sebo, mano. E tinha uma vibe bem Dark Academia. Até era um lugar maneiro, mano. Retrofuturismo. O Fallout. retrofuturismo é uma estética que apresenta simultaneamente elementos do passado e do futuro, de forma a causar um contraste entre as duas eras. A estética basicamente expõe conteúdos tecnológicos e futuristas como espaço, naves espaciais e robôs, só que esses elementos estão incluídos em um cenário vintage e antigo, gerando uma tensão entre o passado e o futuro. Muitas obras do retrofuturismo foram criadas por artistas que tentavam apresentar o futuro através de representações de como eles achavam que o futuro seria. E como consequência disso, É como a gente tenta. Por isso que isso é legal, né, cara? O retrofuturismo é um exercício que a gente pode fazer agora, porque se a gente imaginar. Todo o futuro que a gente imagina sempre é meio retrofuturista. Porque a gente nunca consegue imaginar novas tecnologias. A gente sempre imagina evoluções de tecnologias que já existem. Tipo assim, um cara do passado dificilmente imaginaria um celular, entendeu? Isso que eu quero dizer. Você dificilmente vai ver numa obra futurista do passado um celular, mas você vê muitas vezes caras com telefone, com. Entendeu? É só assistir De Volta pro Futuro, tá ligado? Tipo assim, eles não conseguem. Você não consegue pensar muito fora da caixinha quando você tenta imaginar. Tenta imaginar o futuro, você vai imaginar uma cidade tipo cyberpunk. Mas, sei lá, tirando os implantes e coisas assim, o que tem de tão alienígena em Cyberpunk, sabe? Não tem nenhuma tecnologia ali que. Ah, com certeza deve ter na Cyberpunk 2076, né? 2077, mas tipo assim. Vocês entendem que não tem coisas assim. É porque muitas vezes essas paradas, tá? Lá no Cyberpunk 2077, se for igual na série na Edge Runners que eu assisti uma vez, deve ter aquelas negócios que o cara quase teleporta, essas paradas assim, né? Só que essas coisas não são práticas. Você não consegue. O que eu quero dizer é que você não consegue imaginar o futuro de uma forma precisa e cética, sabe? Você sempre imagina o futuro. Porque se você for imaginar o futuro de forma cética, você vai estar sendo retrofuturista. muitas dessas imagens mostram os elementos futuristas de forma Porque se alguém fosse fazer um pensamento do futuro em 1980, de forma cética, não pensaria nos celulares. Entendeu? irreal e E se a pessoa não fosse cética e fosse viajar, ela não chegaria nos celulares. Porque você. É uma maluquice. exagerada. Mas essa divergência entre o passado e o futuro acaba sendo interessante para que possamos refletir sobre os impactos da tecnologia nas nossas vidas. E um claro exemplo da estética do retrofuturismo é o filme De Volta para o Futuro, que mistura elementos do futuro com a época em que o filme se passava. Porque você pensa numa evolução das coisas que já existem, né, mano? Só que, cara, tem vários jogos que bebem dessa fonte do retrofuturismo. O principal pra mim é Fallout, né, cara, que é fantástico. E tem outros, né, cara? Tem o filme Metrópolis aí, né, cara? Tem várias coisas aí que são. Eu gosto dessa estética. BioShock também tem um pouco disso, né? Eu gosto dessa estética. Não é. Não, já gostei muito mais. Só que ainda curto. Só ia dizer outra coisa que eu estou esquecendo. O vídeo mais visto do canal do Zodíaco, que é aquele canal que eu reagi um tempo atrás, é sobre retrofuturismo. Se vocês quiserem, eu trago, mano. Tava com vontade de ver esse vídeo. Ok, camada 2. Webcore. Isso é bom, hein? Como o próprio nome sugere, Adoro. Webcore é uma estética que visa evocar um sentimento de nostalgia, representando elementos da internet que eram comuns na década de 1990 e no início dos anos 2000, a exemplo dos visuais que costumávamos encontrar em sites e sistemas operacionais da época. O Webcore utiliza uma linguagem visual fortemente marcada por cores vibrantes, gráficos pixelados e botões em relevo, que eram elementos bastante presentes no Windows XP e nos primeiros sites da web. Bem bonito, né? Muitas pessoas afirmam ter uma sensação de nostalgia agradável ao visualizar Chegou a imagens arrepiar, dessa cara. estética, principalmente as pessoas que nasceram entre os anos 80 e início dos anos 2000, pois essas pessoas eram crianças ou muito jovens na época da me internet. pega muito, cara, porque de fato me pega muito na nostalgia. Eu acho que até pega mais na minha geração ali do início dos anos 2000 e a galera do fim dos anos 90, cara. Deixem nos comentários se vocês pensam isso.
Porque a galera que nasceu, tipo, nos anos 80 já tinha, tipo, sei lá, 20 anos. É igual eu hoje. Eu não sei se quando eu tiver 40 anos eu vou ter tanta nostalgia da era atual da internet, tipo Discord, YouTube, da forma que tá, como eu tenho nostalgia da internet dos anos 2000, sabe? É, eu- essa semana eu mandei lá no Discord do canal um print. Eu entrei no Wayback Machine e tava olhando, brincando um pouco lá, e eu vi o canal do Venom, cara, em 2012. Cara, e era tão lindo, cara, era tão bonito o YouTube, cara. Nossa, mano, era tão. A estética era tão linda, cara. E os caras só destruíram o YouTube com esse minimalismo, cara. Destruíram, cara, destruíram. Olha lá, cara, pô, você customizava tudo. Você era cheio de coisa, cheio de features, cara. Tinha várias coisas pra você preencher, várias coisas. Tinha como você deixar canais que você indica. Nossa, era muito massa, mano. E os caras simplesmente padronizaram e deixaram tudo, né, dessa forma mais industrial possível, né? Internet antiga, e olhar essas imagens as fazem lembrar de suas infâncias. Além disso, essa estética remonta a um tempo onde a internet era mais livre e individualista, e menos corporativizada como nos dias de hoje. Total. A internet, ela era mais. Individualizada é um bom termo, mas eu acho que ela era mais. Eu não sei explicar, cara. Ela tinha mais. É o que a galera fala, tipo. Isso pode ser individualizado, é um termo bom mesmo. Porque, tipo assim, que nem. Você entrava no canal do Venom, que nem eu falei, e você entrava. Não era que você entrava no canal do Venom igual você vai entrar no canal do Vani agora, você vai entrar no canal do Agorafobia, e você. O que muda é a capa e a profile pic, sabe? Tipo, que. Tirando isso, o meu canal e o dele é literalmente, tipo, tirando os vídeos, óbvio, o conteúdo, o HUD é exatamente igual, né? Tipo, não tem como você modificar aquilo. Quando você entrava no canal do Venom, ou um canal de qualquer youtuber em 2012, era como se você entrasse no blog dele. O negócio era tão customizável que era como se você entrasse em outro site. Era incrível, cara. Era fantástico. Você entrava num pedaço da pessoa. Era como. A internet tinha muito isso naquela época. Ela era muito mais. Não só estética, ela era muito mais. Eu não tô achando a palavra, cara. Mas cada coisa era sua, era um pedaço seu, era que você tava expondo ali, sabe? Mesmo o Facebook e outros lugares eram assim também, mano. Ah, sim. Eu fico Nostalgia bravo, Core. mano. Ainda falando de estéticas que visam causar um sentimento de nostalgia, agora falaremos de uma que possui nostalgia em seu nome. Nostalgia Core é uma estética que reúne elementos que evocam uma sensação de nostalgia, principalmente para as pessoas da geração Z e Millennials. Isso inclui a representação de ambientes escolares com características clássicas dos anos 2000, além de outros itens que estiveram fortemente presentes nas nossas infâncias, como alguns produtos, brinquedos, videogames, roupas e algumas E o atividades lance de espaços liminares que são total, né, mano? representadas por Mesclado meio aí. de fotografias que parecem que foram tiradas na época. Eu particularmente gosto bastante dessa estética e pra mim olhar algumas dessas imagens realmente passa a sensação de estar Nossa, caraca. realizando uma breve e Mano, melancólica viagem ao de todas, agora, de todas, cara, essa foi a primeira que me causou realmente o negócio, cara, porque eu sinto que eu já entrei em um ambiente exatamente igual esse daqui, cara, uma beliche assim, com uma TVzinha, mano. passado. Irado. É bom, cara, é bom. Assim, o Nostalgia Core, claro, vai depender de pessoa pra pessoa, mas, cara, um ambiente igual esse daí chega a me arrepiar, cara, porque eu sinto que eu já entrei várias vezes nesse lugar, sabe? Por mais que, óbvio, não foi nesse lugar, mas eu sinto que eu já entrei, sei lá, tava passando na TV um Dragon Ball, alguma coisa assim, e eu e meus amigos, meus primos, a gente tava, sei lá, jogando Yu-Gi-Oh! No chão, sabe? Ou batendo cartinha, brincando com o carrinho da Hot Wheels. Ah, mano, vibe boa pra caramba. Irado. Weirdcore. Inspirada na estética nostalgia core que foi abordada no tópico anterior, a Weirdcore possui algumas semelhanças, principalmente pelo fato de resgatar o sentimento É também, só que eles colocam elementos de terror da no meio, né, nostalgia. basicamente. Porém, o Weirdcore se difere do Nostalgia Core devido ao fato de explorar o lado sombrio da nostalgia, visando criar um sentimento de confusão e medo através da utilização de elementos surreais e bizarros. O Weirdcore é comumente composto por imagens de ambientes liminares de baixa resolução, com a presença de conteúdos assustadores e psicodélicos sobrepostos na imagem, criando um visual confortavelmente distorcido, muitas vezes tentando emular um sonho. Essa estética é uma mistura de várias outras estéticas, como o Dreamcore, os espaços liminares, que eu mencionei, e o Nostalgia Core, que foi abordado anteriormente. A parada do Weirdcore, mano, que é. Ele tenta causar um sentimento que é meio que o oposto do Nostalgia Core. Enquanto o Nostalgia Core você tem uma vibe boa, lembrando do passado, o Weirdcore parece que quer te passar uma vibe de que as coisas não fossem talvez tão boas. Não necessariamente isso, mas que
O Weirdcore ele passa aquela vibe de um. Como suas memórias antigas já estão fragmentadas e você começa a misturar as coisas na sua mente, sabe? Eu acho fantástico, cara. Mano, nossa, o que que eu falei? Eu falei Kaman. Mano, eu acho incrível e eu queria aprender a usar mais Weirdcore. Às vezes eu coloco uma foto de perfil no meu Discord, uma coisa assim que é meio Weirdcore, mas eu queria aprender a usar melhor essa estética. Eu confesso que eu não peguei a técnica ainda. Yandere. Essa é mais uma estética Yandere. oriunda do Japão que é bastante popular na web. A palavra yandere na língua japonesa é utilizada para se referir a um arquétipo de personagem feminina que possui uma obsessão romântica e que muitas vezes se utiliza de atos de violência como uma forma de lidar com decepções amorosas, sendo basicamente uma personagem com uma obsessão romântica extrema e que pode se tornar violenta para proteger seus interesses amorosos. Essas personagens são, na maioria É a das doidinha, né, mano? É vezes, pé nas representadas malucas. como típicas personagens femininas de desenhos japoneses, com uma aparência fofa e simpática, mas acabam se diferenciando de personagens clássicas de animes por conter algumas características sombrias, como olhos avermelhados e alguns casos com a presença de sangue e objetos cortantes. Com inspiração nesse tipo de personagem, surgiu a estética yandere, que retrata essas personagens em um ambiente marcado pela mistura de características fofinhas e alegres com alguns elementos brutais. Essa é uma estética um pouco controversa, já que, na visão de algumas pessoas, ela é responsável por romantizar comportamentos Ah, violentos. cara, eu entendo isso, mas sei lá, mano. Eu acho que é. Ah, pelo amor de Deus, né, mano? Se você molda seu comportamento baseado em personagens de anime é porque você já é esquisito por si só, né? Mas eu gosto da estética. Não gostaria de namorar com uma yandere nem nada assim, porque de fato seria bem tóxico, né? Mas eu gosto da estética, sempre. Só que ele era bem popular ali pra 2014, 2015, quando tinha animes como Mirai Nikki, por exemplo, né? Eu acho que hoje em dia já não é tão vibes assim, mano. Não sei dizer, né? Mas eu sempre gostei dessa estética. De uma menina que é fofinha e tudo mais ali num anime, numa parada assim, e que na verdade ela é ultra violenta e não sei o que. Eu gosto dessa estética, acho maneiro. Só que também tem que saber usar, porque senão, se não souber usar, fica muito cringe mesmo, e bem vergonha alheia, né? E bem feio de ver, mas é uma estética que me agrada, mano. É uma estética que eu me aguardo. Não sei. Só que eu acho que me agrada mais a estética do que o arquétipo da personagem. Tipo assim, eu acho, por exemplo, a estética da mina do Mirai Nikki, da toga ali de Boku no Hero, eu acho a estética irada. Só que a personalidade muitas vezes é muito cringe e zoa a própria personagem, né, mano? Acid Wave. Acid Wave é uma estética que visa representar elementos visuais psicodélicos, muitas vezes com o intuito de retratar a alucinação causada em seres humanos ao experimentar entorpecentes e LSD? alucinógenos. As representações dessa estética são caracterizadas por padrões aleatórios extremamente coloridos que parecem estar se mexendo ou derretendo. Algumas pessoas afirmam que o Acid Wave não é uma estética em si, mas que na verdade seria uma apropriação de outras estéticas parecidas, como a psicodelia. Esse tipo de estética psicodélica é bem mais antigo do que imaginamos, e o seu surgimento é datado por volta de 1950, quando alguns autores passaram a documentar o uso de substâncias alucinógenas tanto para estudar os seus impactos na mente humana, como também para tentar simular os seus efeitos através de obras artísticas, como pinturas, vídeos e músicas. Não sou o maior fã dessa estética, sinceramente não me atrai muito, acho muito colorido, muito, sei lá, não me agrada tanto, mas é realmente pra, pra simular esse tipo de coisa, cara, porque eu já falei pra vocês várias vezes quando eu tive que fazer uma cirurgia lá, nos primórdios do canal, e só os verdadeiros se lembram disso, só os primeiros discípulos aí sabiam disso, né, cara, quando eu tive que parar com o canal por causa de uma cirurgia que eu fiz, me deram lá um gás do riso lá, um Nitros lá, me deram lá, sei lá o que que era aquilo, cara. Só sei que meu amigo foi a viagem. Olha, eu vi coisas, cara, e era disso pra pior aí, cara. Era nesse nível aí, cara. Olha, foi uma experiência, cara. Foi uma experiência, mano. Bora, camada 3. Muito da hora o vídeo, mano. Tô curtindo demais a vibe. Espero que você esteja Space gostando Core. também. Deixa eu dar uma olhadinha se tá gravando, mano. Deixa o like, se inscreva no canal aí, gente. Não custa nada, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aí aqui. Nossa senhora!
Mano, tá com 27 minutos, cara. Meu Deus do céu, cara. Por que eu falei tanto, velho? Space Ah, Core isso é é muito uma estética maluco, mano. centrada em torno da É, parece meio astronomia, épica. frequentemente retratando estrelas, planetas, Por que eu nebulosas falei e outras tanto, coisas cara? do Meu Deus, eu universo, sou muito além maluco, de cara. itens que estão presentes na ciência da astronomia, Eu gosto muito desse papo, mano. como telescópios e foguetes. Tudo isso com a utilização de muitos itens luminosos para simular as estrelas e uma forte presença das cores rosa, azul e roxo para remeter ao céu escuro da noite. Essa estética é bastante presente no campo de design de interiores, com o objetivo de deixar ambientes, normalmente quartos, com uma aparência mais aconchegante, principalmente no período noturno. No entanto, também é possível encontrar exemplos dessa estética na arte, com algumas fotografias que exploram os elementos do Space Core em conjunto com características de outras estéticas, como os espaços liminares, o retrofuturismo e a psicodelia. Preciso nem falar se eu gosto disso, né, cara? Meu quarto tá Space Core, meus canais é tudo estética Space Core. Eu gosto muito, mano. Eu gosto muito dessas imagens de estrelas e coisas assim. Não sei se tanto planetas, mas estrelas principalmente no céu noturno. Eu acho uma estética linda e por isso que meus canais estão todos. Não prometo, com certeza eu vou daqui a um tempo deixar cada canal com uma estética única, mas por enquanto os dois estão na Space Core mesmo. Etéreo. Essa é uma estética que tem como objetivo transmitir uma sensação de leveza, delicadeza e suavidade. E isso é feito por meio de imagens com colorações leves, muitas vezes com tons de cores pastéis, e elementos que remetem a contos de fadas e histórias de romances no geral. Nessa estética é comum a presença de lugares como jardins, castelos e quartos bastante aconchegantes e leves, além da utilização de objetos como flores, nuvens e vestidos claros e longos. A ideia da estética é realmente passar uma sensação de uma leveza e delicadeza extrema, que seria impossível de alcançar no mundo real, sendo encontrada apenas em contos de fadas. Bonito, mas não é muito pra mim não, mano. Muito claro aí, muito... achei sem graça. Sea-punk. O Sea-punk é um gênero musical e uma estética visual que surgiu com inspiração na cultura cyberpunk no mas é meio uma mistura de um punk com Frutinger Aero, é isso? início dos anos 2000. E essa é uma Eu cultura nunca vi que isso. eu ainda não tinha pesquisado muito sobre, Não conhecia mas pesquisando também. eu achei bastante interessante e eu resolvi trazer algumas estéticas inspiradas nela aqui nesse iceberg. O Sea-punk, em específico, foi amplamente difundido na época em redes sociais como o Tumblr. E eu não consegui encontrar muitas informações sobre o surgimento dessa estética. Tem nada mais Frutinger Aero do que esses golfinhos, né, cara? Mas basicamente ela propõe um estilo de se vestir e uma cultura com elementos visuais que remetem ao oceano. E também possui características que remontam à internet antiga e à cultura dos anos essa cor de cabelo é linda, né, meu Deus. 90. Aparentemente, essa estética serviu como base para a criação de outras estéticas, como o slime punk, que possui algumas semelhanças, mas se diferencia pela utilização de slime e da cor verde neon no geral. Ambas as estéticas possuem suas raízes na cultura cyberpunk. Assim, mano, é bem 880. Essa mina tá ridícula, né? Mas essa daqui tá bem da hora. E também possuem gêneros musicais constituídos por elementos da música eletrônica e do pop. É bem 880, cara. Tem que saber utilizar essa estética aí. É bonita, eu gosto de azul. Só que eu acho que é um pouco exagerada, sendo sincero, né? Biopunk. O biopunk, ou biopunk, é uma estética que também resgata alguns conceitos da cultura cyberpunk e que explora, por meio de suas representações visuais, o impacto da biotecnologia no futuro da vida humana, sendo que na maioria dos casos... Deixem aí nos comentários aí as estéticas desse vídeo que vocês seguem, qual vocês mais gostam aí, que eu gostaria muito de ver, mano. Para não dizer em todos, esses é um vídeo bem legal pra gente conversar. Deixem nos comentários que com certeza eu vou ler, mano. São extremamente negativos e pessimistas. E esses efeitos são às vezes eu demoro um pouquinho pra responder, mas sempre leio no dia, mano. Pode ser. Tratados na estética biopunk através de elementos grotescos e assustadores que servem para ilustrar os efeitos ruins da biotecnologia, da engenharia genética e da tecnologia de uma forma geral. O biopunk é um subgênero da ficção científica que vem ganhando muita popularidade nos últimos anos, e existem diversas obras que exploram essa estética, inclusive jogos populares como Resident Evil e BioShock. Apesar de existirem discussões sobre a classificação dessas obras como pertencentes à estética do biopunk... Não sei se o BioShock é tão... Por mais que tenha esse nome, não sei se é tão biopunk, né? Que biopunk tá me parecendo com estruturas mais alienígenas, assim, né? Sobre a classificação dessas obras. O BioShock é muito mais steampunk, né? Obras como pertencentes à estética do biopunk
É possível afirmar que muitas delas possuem elementos que fazem referência à estética, principalmente na representação do futuro de forma negativa e mostrando o planeta Terra de forma destruída pela tecnologia. Sabe um jogo que, eu não sei se é bem biopunk exatamente, cara, mas um jogo que tem uma estética linda, aquele Scorn, né, cara? Quem já viu esse Scorn aí? Uma vez eu vi o Selbit jogando um pedaço dele, cara, e a estética do jogo é muito irada, mano, é muito irada mesmo, é muito lindo os cenários, é aquele, é tipo um biopunk, só que totalmente dark, assim, né, cara? Parece que você tá, tipo, dentro de uma nave alienígena, só que a nave, ela é meio viva e meio mecânica, sabe? Tipo assim, tipo, você tem fios na nave que parecem veias, só que não são veias, são feitos de metal, sabe? É muito louco, mano. É muito bonito. Pesquisem aí pra vocês verem. Deco Punk. Art Deco? A Art Deco foi um movimento artístico que surgiu na Europa por volta de 1920, sendo um movimento caracterizado pelo uso de formas geométricas bem definidas e simétricas, além da utilização de materiais considerados luxuosos na época, como madeiras nobres, minerais e metais preciosos, sempre com cores vibrantes que também remetiam ao luxo e glamour na época. Esse movimento artístico ficou extremamente popular e se estendeu por décadas, e ainda hoje é bastante presente nas áreas de arquitetura e design de interiores. Com base nesse movimento, surgiu uma estética que mistura os elementos da arte déco com características presentes na ficção científica, com ênfase no cyberpunk. Isso resultou em uma estética bastante única, que na minha opinião é muito bonita, sendo composta pelo futurismo do cyberpunk, mesclado com o luxo proporcionado pela arte déco no século passado. Bem legal, o Art Deco é bonito. Eu não gostava tanto de Art Deco quando eu era mais novo, mas tempos atrás eu vi uns vídeos sobre arquitetura e me interessei bem mais pelo Art Deco e eu vi a beleza que tem nessa estética. Um jogo que me passa essa vibe um pouco, não sei se exatamente é porque eu não joguei, é aquele Atomic Heart. É aquele jogo lá que tem. Aquele jogo que se passa na União Soviética lá, sabe? Ok. For. High School Dream. De onde que é essa música? Deixa nos comentários aí. Eu já ouvi essa música em algum lugar, cara. High School Dream é uma estética que glorifica o ensino médio americano, com fotografias que remetem bastante à visão que nós temos das escolas dos Estados Unidos, okay. Pelo menos na forma que elas são apresentadas em filmes. Me lembrou por causa do... agora eu sei de onde veio... Agora eu sei da onde eu lembro dessa música, foi do filme do Batman. E na cultura pop. Nessas imagens podemos ver a forte presença de líderes de torcida, ônibus escolares amarelos, armários, esportes como futebol americano e beisebol, festas de formatura e festas escolares de uma forma geral, e diversos outros elementos comumente encontrados em filmes que retratam o ensino médio americano. Além disso, essa estética também romantiza a juventude e a adolescência, explorando muitas vezes a nostalgia causada pela saudade dos tempos de escola. Alguns exemplos de obras famosas que exploram bem essa estética são a série Riverdale e o clássico Clube dos Cinco, além de praticamente qualquer obra que retrata o ensino médio americano de acordo com as características clássicas que nós estamos acostumados a ver. Assim, claro, mano, tudo que a gente vê é uma versão idealizada, né? Mas eu imagino que o colégio lá não seja tão diferente assim também, né? Tem armários, essas coisas. Cara, não, a gente sabe, vai ter muita gente que vai falar que é síndrome de vira-lata, essas coisas, mas é claro que a gente queria que o nosso ensino médio aqui fosse um pouco mais parecido em algumas coisas, como é lá, né, cara? Principalmente em questão de, pô, os caras têm, sei lá, um campo de várias coisas, tem piscina no colégio, sabe? Eu acho isso muito maneiro, cara. É uma pena que nossos colégios ainda, por mais que sejam muito, tenham melhorado, eu acho, nos últimos anos, eu falo isso porque por experiências familiares aí, eu tive familiares que estudaram em colégios bem precários aí antes de eu começar a estudar, então eu sei que melhoraram, tá? Eu sou prova viva de que melhoraram colégios, eu não sei como tá hoje, né? Mas ainda assim falta muito, né, para termos um ensino médio maneiro mesmo que possa. Mas mesmo assim, cara, eu sinto saudade, óbvio, do tempo do colégio. Quem não sente, né, mano? Todo mundo que sai do colégio sente saudade do tempo do colégio. Mas normalmente eu aproveitei bastante, mano. Por exemplo, eu nem faltava no colégio porque eu acho que eu soube valorizar bastante aquele tempo, sabe? Enfim. Por mais que eu nunca seja de fazer loucuras do colégio, eu sempre fui um aluno bem de boa, assim. Nunca fui também dedicado, sabe? Mas eu sempre fui um cara comum. Então, eu acho que eu aproveitei a minha maneira. After Hours.
O After After Hours é o que eu tô fazendo agora, né? Hours é uma estética Aquele álbum fortemente do The Weeknd. inspirada nos espaços liminares e que tem como objetivo explorar a atmosfera sombria e melancólica de lugares que são geralmente cheios de pessoas, mas que estão vazios, seja porque está de noite e todo mundo já foi embora, ou até mesmo porque aquele lugar está abandonado e seu ambiente, que antes era cheio de vida, agora está vazio e triste. Essa estética frequentemente causa um sentimento de confusão, muitas vezes oriundo do contraste causado entre a expectativa de um lugar cheio e a realidade de um lugar que carece de presença humana. E um fato interessante que eu encontrei sobre essa estética é que nos dias atuais ela também pode ser representada por jogos, como aqueles games antigos que um dia tiveram seus servidores lotados de jogadores, mas que hoje em dia estão vazios, e isso causa uma forte sensação de melancolia e abandono. Eu já trouxe alguns vídeos de exploração de jogos antigos aqui, vazios, aqui no canal, se vocês vão achar. Só que falando um pouco sobre isso, minha experiência, cara, principalmente essa imagem me gerou esse efeito, essa daqui, ó, essa daqui. Eu já trabalhei, gente, antes de começar o canal, foi o último emprego que eu tive, eu trabalhava... Teve tempos que eu trabalhei de manhã, teve tempos que eu trabalhei no turno da tarde, barra noite, né? Que eu trabalhava das 3 da tarde até meia-noite, basicamente. E daí, quando eu voltava pra casa e eu tava saindo do trabalho, era basicamente assim que tava o lugar, sabe? Geralmente. Aqui onde eu moro, aqui em Curitiba é bastante. É assim, basicamente, de noite, né, mano? Uma neblina esquisita, sei lá, meio Silent Hill. E daí. Só que até hoje, mano, em vez de eu ter uma vibe de medo, assim, desse daí, eu tenho uma vibe meio de conforto quando eu vejo essas imagens, porque parece que me dá aquela sensação de que eu tô voltando pra casa pra descansar, sabe? Eu não sei. E também. Onde eu trabalhava era bem barulhento, então quando você saía você sentia aquela paz, sabe? Aquele silêncio da noite. Cheios de pessoas, Enfim, eu já passei nessa forte parte. sensação de Solarpunk. O Solarpunk possui algumas características semelhantes às estéticas inspiradas no Cyberpunk, que eu abordei na última camada, mas essa é diferente porque ela apresenta o futuro de uma forma otimista. O Solarpunk é uma estética que visualiza o futuro onde as máquinas e a tecnologia estão em uma maior harmonia com a natureza, sendo que a principal característica dessa estética é a forte presença de vegetação e plantas, legal. e também de máquinas futuristas, mostrando que a tecnologia pode coexistir com a natureza e que não é necessário destruir o planeta para termos uma sociedade tecnologicamente avançada. Retratando um futuro utópico marcado pela sustentabilidade utópico, né? E otimismo, o Solarpunk é uma estética relativamente Legal, jovem, mas que possui algumas representações na cultura pop. Bem bonito, maneiro, assim, tipo, não é uma estética, assim, que, sabe, não é uma estética que eu usaria, assim, em coisas, em peças, sei lá, em coisas que eu faço no meu dia a dia, sei lá, colocar algo de fundo, uma tela de fundo, alguma coisa assim do meu PC, ou coisas assim, sabe? Mas é um futuro que eu aceitaria completamente, sabe? De todos aqui, eu acho que essa estética é a mais utópica e mais legal possível, assim, que seria o ser humano convivendo pacificamente com a natureza e suas matrizes energéticas e coisas assim, né, mano? Royal Core. O Royal Core, conforme o nome sugere, é uma estética que possui visuais associados com a realeza, sendo atualmente uma estética bastante utilizada na cultura pop, principalmente na representação de cenários como palácios, roupas e penteados que remetem desde a era arturiana até o final do século XIX. Atualmente, o Royal Core é bastante visto em séries e filmes, como por exemplo Bridgerton e The Crown. Total inspirado muito no Palácio de Versalhes e coisas assim, né, mano? Daquela parada que, pra alguns é até visto como meio cafona hoje em dia, né? Muito dourado, muitas coisas assim. Mas que eu particularmente gostaria muito de conhecer um castelo desses um dia, visitar e ver como é com meus próprios olhos, sabe? Acho que é uma estética que, óbvio, não é pro dia a dia de ninguém no mundo aí, praticamente, né? Mas é uma estética aí que eu gostaria de ver, sabe? Um dia eu gostaria de visitar um palácio desses pra ver como é, mano. Ok, vamos pra última camada. Tô curioso. Muito maneiro, hein, cara. Muito maneiro o vídeo. Novamente, deixa o like, se inscreva no canal aí se chegou até aqui, tá? E entra no server do Discord lá também. Dual Core. Eu não consegui encontrar muitas informações sobre essa estética, afinal, quanto mais fundo vai o iceberg, mais desconhecidas vão ficando as estéticas, Sim. Mas as imagens que eu vi com relação a essa estética me chamaram bastante a atenção. E pelo que podemos concluir pelo seu nome,
É bem provável que a estética dualcore tenha como objetivo ilustrar ambientes e situações marcadas pela falta de alegria e animação. Isso é feito utilizando-se de ambientes escuros, além de climas nublados e chuvosos, e uma forte presença da cor preta, tanto no ambiente como nas roupas, sendo que muitos dos ambientes retratados também possuem características de espaços liminares. Eu É uma vibe meio assustadora, né? Mas é particularmente achei as interessante. imagens dessa estética bastante bonitas, como se fosse uma forma de abraçar a escuridão e se sentir confortável no próprio caos. Legal, mano, maneiro. Gostei também, interessante, não conhecia. Dark Horrorcore. Ainda falando de estéticas sombrias e que despertam um sentimento de vazio e medo, a Dark Horrorcore se assemelha em alguns aspectos com a Dualcore, Isso aqui já porém causa uma sensação ruim, né, mano? essa contém uma marcante presença de coisas sobrenaturais. Vermelha, De acordo né? com algumas pesquisas que realizei, a emoção central causada pela Dark Horrorcore gira em torno da sensação de estar perdido e preso por uma força desumana. E a sensação de alerta, né, cara? Parece que essa estética vermelha parece muito. Eu acho que muito por causa da gente ter aquela nossa mente de alertas de, sei lá, de qualquer coisa que a gente vê em séries e filmes que começa a piscar tudo vermelho e coisas assim. A gente tem na nossa mente que ao piscar essas luzes, a esse tom de vermelho aparecer, te dá uma sensação de urgência, de ter que sair dali a qualquer momento, sair correndo, né? Interessante. Nunca tinha visto essas imagens e de fato despertam essa emoção, mano. Como se estivesse sendo perseguido e mantido preso por Total. algo desconhecido. Marcada pelos tons Mas de você consegue até escutar um som de uma sirene enquanto vê essas vermelho, imagens, né? essa estética Tá até aqui, mano, porque me lembra muito aquela sequência do PT Silent Hills, que fica tudo vermelho e você fica meio maluco lá. Vocês estão ligados, mano? É bem bizarro mesmo. ilustra Irado. ambientes sombrios, como florestas escuras e ambientes vazios no geral, além da frequente representação de caveiras e monstros. Interessante. Havencore. Ravencore. O Havencore é uma estética centrada na representação de espaços que o indivíduo poderia utilizar como refúgio ou esconderijo, como cabanas, barracas e abrigos. Esses lugares são, na maioria das legal. vezes, pequenos para não chamarem muita atenção, mas com uma Gosto aparência disso, mano. aconchegante, com cobertores, colchões, travesseiros e uma leve iluminação. Essas imagens ilustram um desejo que algumas pessoas têm de fugir e se esconder do resto do mundo, e uma vontade de ir para um lugar onde ninguém te encontre e onde você possa estar sozinho para refletir ou descansar. Mano, não sei se necessariamente isso. Eu acho que é um pouco de se isolar mesmo, de sentir em algum espaço. Mas eu tenho muito isso, sinceramente. Sempre tive muito isso. Até eu gosto de acampar às vezes aí, como vocês sabem, gente. Só que além disso, eu sempre em lugares seguros, pelo amor de Deus, né? Vocês viram como o que tá acontecendo ultimamente tá meio feio. Mas eu. Esses lances de vulcão e tal, né? Jamais, né? Pelo amor de Deus. Mas o que eu ia dizer eu quando era criança, eu sempre gostei muito desse lance de fazer uma barraquinha pra ir estar dentro. Eu lembro que até minha mãe pegava e colocava, tipo, duas cadeiras, assim, uma do lado da outra, e colocava uma coberta em cima, e embaixo dessas cobertas, eu montava ali uma cama, sabe? Colocava um travesseiro e ficava deitado lá dentro. Não sei por que eu gostava disso, levar meus brinquedos lá. O Ficava Havencore lá é brincando bastante lá dentro. inspirado na estética comfy, que visa representar ambientes confortáveis no geral, mas o Havencore em específico é ligeiramente mais sombrio, já que buscar por um esconderijo ou abrigo normalmente é algo que indica que a pessoa esteja fugindo de algo ou esteja em perigo. E esse sentimento de medo Não sei, eu não sinto essa vibe vendo essas imagens, cara. Eu não sinto essa vibe de ter que fugir pra esse lugar. Eu sinto que é mais uma vibe de você se sentir confortável em um lugar, sabe? contribui Sei para lá. a sensação agridoce que algumas pessoas têm ao olhar essas Não imagens. sinto, mano. Vocês sentem? Eu sinto uma sensação bem confortável vendo essas imagens, sinceramente. De querer Cis. deitar ali e relaxar, sabe? Essa é uma estética que utiliza elementos de distorção e ruídos nas fotografias, criando imagens com uma aparência bastante abstrata e um tanto psicodélica. O Cis teve Ai, que como susto, influência o expressionismo maluco. alemão Ai, e o credo. cinema noir Tava numa vibe norte-americano, boa aqui, que também calma lá, compartilham Gabriel. algumas semelhanças, como os tons em preto e branco. Essa é uma estética bastante nova, mas que fez uma certa popularidade na internet alguns anos atrás, apesar de existirem debates sobre o fato de o Cis se tratar de fato de uma estética, já que algumas pessoas afirmam que essas imagens são meramente fotografias abstratas, que é uma arte já conhecida há muitos anos. Não sei se me pega muito não, sendo sincero. Acho que não é muito pra mim, não. Não sei. Oh, ok. Bom pessoal, chegamos ao final de mais um iceberg aqui do canal. Muito obrigado por assistir.
Antes de finalizarmos, eu gostaria de dizer que a temática de estéticas passeia por diversos assuntos, como cultura pop, Ah, movimento. total, né, mano? Mescla completamente entre tudo. E, gente, fico muito feliz de ter gravado esse vídeo. Foi realmente muito divertido. Eu só não esperava que ia ficar tão grande, quase 50 minutos de gravação. Mas espero que vocês gostem, que vocês se divirtam aí trocando uma ideia comigo sobre esses assuntos, porque eu gosto muito e eu gosto de conversar sobre essas coisas e eu muitas vezes não tenho com quem conversar, então tô aqui com meus amigos trocando uma ideia sobre isso tudo. Deixem nos comentários aí a opinião de vocês, tá bom? Espero deixar um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis. Ai, esqueci de acabar com a gravação.